Você não está assistindo esse vídeo por acaso, você não está assistindo essa aula por acaso. Eu aprendi isso e eu comecei a ver o que, gente? Eu comecei a ver que Deus ele faz isso o tempo todo. O tempo todo alguém se conecta com a gente por um propósito. Só que a gente está tão acostumado à nossa cultura de trabalho, casa, igreja, trabalho, casa. 40 dias depois eu tinha vendido tudo e eu estava indo para a África do Sul. E se você tem vida, você tem propósito. O Senhor, ele confia em você. Dinâmica espiritual. Nós falamos muito aqui sobre a lei da dinâmica espiritual. Esse é um conteúdo que ele é muito rico, mas ele parece simples e se você não dá atenção devida, você não vai conseguir pegar o máximo do que ele representa. Só para vocês terem uma ideia, eu aprendi esse conteúdo e esse conceito e essa maneira de se movimentar aqui na África no ano de 2016, através de um grande mentor nosso aqui da base, que já morava aqui há 7 anos, um brasileiro chamado Alberto Oliveira, muitos conhecem ele como Bispo Betão, e ele é um cara que muitas vezes as pessoas elas não entendem, mas que ele nos ensinou e ele vive coisas completamente incríveis relacionado à dinâmica espiritual. Você vai entender um pouco mais sobre isso, mas isso tem a ver com você compreender a melhor maneira de você se relacionar com as pessoas, a melhor maneira de você fluir nos ambientes, você ficar presente para aquilo que Deus quer fazer. Então, depois que você é despertado na tua mentalidade a respeito do reino, você começa a trabalhar coisas dentro de você, porque é incoerente você querer transformar o próximo sem você ser transformado primeiramente. Mas depois que você faz isso, é importante o quê? É importante você trabalhar nos relacionamentos. Então, o que é trabalhar nos relacionamentos? Entender o que é igreja, entender o que é corpo, mas principalmente, entender como fluir nessas dimensões. Como fazer isso acontecer. Então, eu vou falar sobre essa dinâmica, explicando cada etapa dela, e a gente vai ler alguns textos na palavra. O mais importante é que você esteja de cabeça aberta. Por quê? Tudo que a gente vai falar aqui, você não vai encontrar especificamente em um versículo, você vai encontrar em toda a Escritura. Agora, lógico, eu quero que você julgue. Avalie tudo o que vai ser dito e absorva o que é bom. Mas a melhor maneira de julgar, que eu creio para você que está assistindo isso, é testando. Teste isso na tua vida e veja se isso faz sentido. Eu quero dizer uma coisa, a partir do momento que a gente testou e começou a viver isso, a gente começou a se movimentar de uma maneira que a gente não conseguia nem explicar para as pessoas. Como gerou isso? Como esse projeto surgiu? Como isso aconteceu? Simplesmente assim, uma dinâmica no espírito, tá bom? Então vamos lá, eu quero começar lendo um texto, que é um texto de Mateus 11, 7, 14, que fala assim: Passou Jesus a dizer a respeito de João: O que saíste para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que saíste para ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios reais. Mas, para que saístes para ver um profeta? Sim, eu vos digo, mais do que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual prepara o teu caminho diante de ti, e em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, que se esforçam se apoderam dele. E se quereis conhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. Beleza. Tem outros textos que talvez valha a pena você tomar nota e ler a respeito disso, que é Lucas 1,17, quando o anjo fala para Maria, e Malaquias 4, 5, 6, que também fala: Eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Beleza, então vamos lá. Esses 3 textos, 2 que eu li, mas os 3 especificamente, fala sobre assuntos que são um pouquinho difíceis de ser explicado teologicamente, porque fala sobre o espírito humano. Nesse texto de Mateus, fala que João Batista carregava o espírito de Elias. Em Malaquias fala que viria alguém com o espírito de Elias. Então, tudo aqui começa do ponto de partida que nós
no meio cristão, temos dificuldade de falar e entender a amplitude do espírito humano. Por quê? Porque nós falamos facilmente sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é facilmente explicado nas Escrituras a respeito do Consolador que há de vir e que estará conosco até o fim. Nós temos muitos versos que explicam isso. Mas quando a Bíblia fala sobre o Espírito, eis que tinha um Espírito diferente, esse homem que tinha esse Espírito, a gente tem dificuldade. Nós podemos ir para a raiz da palavra e querer dar muitas explicações, mas o que eu quero trazer aqui de um entendimento para vocês é que existe uma maneira com que Deus se relaciona com o homem e é através do Espírito. A melhor maneira de você entender o que a gente vai falar até agora, daqui para frente, a respeito dos textos, é que esses momentos onde a palavra fala sobre o Espírito, que nós não conseguimos explicar, como assim? É o Espírito de um, é o Espírito do outro. A melhor maneira de você entender isso é compreendendo esse texto sobre Espírito como um propósito que evolui, algo que continua. Não é reencarnação, nada nesse sentido, simplesmente porque nós vemos acontecer isso na própria Escritura com pessoas que estão na mesma geração. Ou seja, é o avanço do propósito, é o avanço da vontade de Deus que passa de pessoa para pessoa, porque é assim que Deus age. Quando a palavra fala que ele olhou para a terra e fala quem eu enviarei, a quem há de ir por mim, é porque Deus só faz algo na terra através de um homem, mas mais especificamente através do espírito de um homem. Porque, como eu já disse antes, nós não somos um corpo que tem uma alma e que tem um espírito. Nós somos um espírito que está num corpo e que tem uma alma. Então, a partir disso, nós vamos começar a entender algumas coisas. Então, eu quero falar sobre uma trajetória. Como você vai entender como o Espírito se move? Porque quando você compreende a maneira com que Deus faz na Terra, nós conseguimos ser muito mais relevantes. E talvez você deve estar me perguntando, Rafa, mas o que isso tem a ver com impacto social? Rafa, o que isso tem a ver com ser relevante, ser uma resposta para aqueles que precisam? Você já vai entender aqui nos exemplos que eu vou dar. Mas, para explicar esse conceito, esse entendimento de lei da dinâmica espiritual, eu quero ler aqui a maneira como isso flui, tá? Então vai aparecer na tua tela aqui também. Então, a maneira de explicar é assim: todo ingrediente em um ciclo de tempo estabelece uma conexão. E essa conexão gera, ajusta a sua trajetória. E isso se manifesta em muitos níveis. Então vou repetir. Todo ingrediente, num ciclo de tempo, estabelece uma conexão e essa conexão ela é para gerar uma trajetória e essa trajetória acontece em muitos níveis. Beleza, então vamos começar aqui por ingrediente. Então quando a gente pega aqui ingrediente, vamos ler 2 Coríntios 4,7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Então o que esse texto fala? Paulo está falando que nós somos como tesouro em vaso de barro. O que ele está falando? Ele está falando sobre o espírito. Então no nosso espírito nós carregamos propósitos, nós carregamos uma série de coisas nesse vaso de barro que seria o corpo. Agora, o que são esses ingredientes? Nós conceitualmente aprendemos assim e também multiplicamos assim porque é mais fácil na didática de você entender. O ingrediente é tudo que está dentro do teu espírito para viabilizar o teu propósito, aquilo que você foi predestinado. E calma, não fica assustado quando eu falo predestinado, que você vai entender um pouquinho melhor, tá? Mas a realidade é que Deus ele colocou algo dentro do teu espírito para que você viva. E isso tem a ver com o quê? Talentos, com habilidades, com propósitos específicos. Isso são os teus tesouros. Então, todo ser humano, todo espírito carrega ingredientes. Então eu carrego ingredientes, você carrega ingredientes. Para quê? Para viabilizar isso. Agora, o que você faz com o ingrediente? Eu já vou explicar o que você faz com o ingrediente. Mas esse ingrediente, por si só, ele não gera nada. Você quer estabelecer o reino, você quer gerar relevância no mundo, você quer fazer diferença onde você está. Você sozinho não vai fazer nada. Mas quando você entende que o teu ingrediente precisa misturar com um de outro, você fica presente para quê? Para o ciclo de tempo. Então vamos pegar agora
e falar um pouquinho do ciclo de tempo. Para falar um pouco do ciclo de tempo, a gente vai ler Eclesiastes, é um texto muito conhecido, talvez para você. Eclesiastes fala sobre o tempo. Então, Eclesiastes 3, 1, 2 fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Então, Eclesiastes ele deixa muito claro que tudo tem um tempo específico. Agora, qual o vínculo de ciclo de tempo com o ingrediente? É o seguinte: em vários momentos na nossa vida, nós vemos ciclos vindo. Nós precisamos ver esses ciclos e nós precisamos entender o que Deus tem para aquele ciclo. Então, quando nós vemos de Gênesis a Apocalipse, nós vemos ciclos se repetindo. Mudam as pessoas, mudam os ambientes, mas os mesmos ciclos se repetindo. A mulher que era estéril, depois a outra que era estéril, aquele que passou por aquela situação, o outro passou pela mesma situação. Ciclos se repetindo claramente. Para quê? Para que um propósito avançasse. Então a primeira coisa que você precisa gravar aqui é que os ciclos eles vão se repetir até que você entregue o resultado que Deus deseja que você entregue. Muitas vezes você não entende por que eu estou vivendo as mesmas coisas. Por que essa situação está remontando na minha vida? Por que uma situação que aconteceu na vida dos meus pais, ou talvez nas gerações anteriores, elas estão acontecendo na minha vida? Simplesmente porque esse ciclo está voltando para que você entregue um resultado diferente. Então, todo ingrediente num ciclo de tempo estabelece o quê? Uma conexão. Para que você viva e entregue esse resultado, você precisa entender a conexão. Conexão é o quê? É a liga entre espíritos. Eu sei que parece um pouco estranho, talvez se você não tem esse tipo de vocabulário, ou se falar isso para você não é tão normal, mas exatamente isso que acontece. Deus ele conecta o quê? Espíritos semelhantes. E não só Deus, porque essa dinâmica, essa lei, ela é neutra. Então você vai ver que o inimigo ele usa a mesma coisa para fazer com que isso aconteça e se manifeste. Pega ingredientes e em tempos específicos gera conexões. Para quê? Para gerar uma trajetória. Mas vamos falar um pouquinho de conexões aqui, acho que é importante. Então vamos ler esses textos. 1 Coríntios 12, 27. Depois eu vou ler Romanos. Mas eu quero ler esses textos porque é importante a gente se aprofundar. 1 Coríntios 2, 27 fala assim: ora, vós são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente membro desse corpo, bem ajustados. Romanos 12, 4, vou ler o 5 também, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. E 1 Coríntios 12, 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim é a respeito de Cristo. Então uma coisa para você entender é o seguinte: quando a palavra nos diz a respeito dessa ótica de sermos membros uns dos outros e esse exemplo do próprio corpo humano, que mesmo tendo funções específicas, estão ligados, na prática, não está falando sobre a nossa liga no sentido físico, porque nós não estamos ligados fisicamente um com o outro, isso é espiritual. Ou seja, como corpo, para realizar aquilo que Deus quer realizar, cada um tem uma função. Mas Deus é quem cria essas ligações para que todas essas coisas aconteçam. Essas ligas é o que nós chamamos aqui de conexões divinas. Então Deus ele estabelece em todo momento uma conexão divina. Você pode perceber ou você pode não perceber. Qual a diferença? A diferença é que todas as vezes que você não percebe uma conexão divina, você deixa de viver a amplitude da tua trajetória. E daí o Senhor ele precisa de novo, num outro ciclo de tempo, estabelecer uma nova conexão para que você possa se mover nessa trajetória. Então, beleza, conexão é fácil de entender. Conexão tem a ver de fato com a liga no espírito que nós temos uns com outros. Quando eu falo no espírito, eu não estou falando baseado num ambiente,
a tua comunidade, a tua empresa, algo por conveniência. Eu não estou falando somente por algo baseado em situações hereditárias, familiares, a tua família também, mas não está limitado a isso. E não estou falando baseado em afinidades, ou o que você pensa, o que você acredita. Não, isso está conectado ao Espírito, ao que Deus quer gerar para aquele propósito na Terra. Beleza, vamos falar um pouco de trajetória e daí a gente começa a dar alguns exemplos para vocês entenderem mais isso. Tá, trajetória. Trajetória tem a ver com propósito. Mas a melhor maneira de entender trajetória tem a ver com você entender livro da vida. A palavra fala que em um determinado momento ele vai abrir o livro. E ele vai nos cobrar o quão fiel nós fomos àquilo que ele nos confiou. Então, é sobre a trajetória que foi predestinada. Vamos ler esses dois textos para entender um pouquinho melhor. E Efésios 1:5 fala assim: em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Beleza. Predestinou. Para aí, grava aí. Vamos falar de Apocalipse 20:11. Depois vi um grande trono branco, aquele que nele estava sentado, a terra, o céu fugiram à presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes, pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto. Qual livro? O livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito e segundo o que estava registrado nos livros. Então, grava isso. Vão ser julgados segundo o que foi feito, o que foi registrado, o que estava escrito. Beleza. Então, quando a gente fala sobre trajetória e sobre predestinação, eu sei que existe uma grande polêmica no meio cristão, porque existe visões teológicas diferentes. Se você vai viver aquilo independente da tua vontade ou não. O que nós cremos é que sim, existe uma trajetória que foi predestinada. Essa trajetória é a boa, a perfeita e agradável. Porém, Deus ele te dá o livre-arbítrio. Então, é como se em cada conexão, você começou aqui, a tua trajetória. Deus colocou no teu espírito um propósito. Você tem decisões. Essas decisões, elas partem a partir do quê? A partir do que você carrega no teu interior e a partir dos ciclos que você vive e a partir das conexões que você estabelece. Então, você começa a viver isso, então pode ser que você comece e daí você sai dessa trajetória. Só que Deus, ele não é estático. Deus, ele não olha você saindo da trajetória que ele determinou, que é boa, perfeita e agradável, e ele vai simplesmente ver tudo isso e ele vai ficar parado para que lá na frente ele te cobre e te diga, olha, você não fez o que eu te pedi para fazer. Gente, não é assim. Deus ele é dinâmico, então ele tem isso. E quando você de alguma maneira sai desse processo, o que ele faz? Ele trabalha a partir das próprias conexões para que você volte à trajetória original. Só que aqui eu estou dando um exemplo. Isso acontece muitas e muitas vezes durante nossa vida inteira. Então talvez você começou aqui, Deus estabeleceu uma conexão nesse ciclo de tempo para que você volte na trajetória. Mas daí você decidiu e saiu de novo. E daí saiu de novo. Então a nossa vida, ela é assim. Agora, Deus, ele sempre na sua infinita sabedoria, majestade, soberania, ele faz o quê? Ele procura conexões, pessoas, para ajustar a nossa trajetória, para que a gente viva aquilo que fomos predestinados. E não é só para ajustar, é porque tudo é complementar. Tudo é colaborativo, tudo é como um corpo. Você não faz nada sozinho. Então, se você quiser fazer sozinho, você vai estar distante dessa trajetória. Agora, a trajetória passa por muitas coisas. Eu não estou falando só por uma coisa. Eu não estou falando só com você ter um negócio, você ter uma empresa, você fazer impactar a sociedade, o teu ministério, tudo. Eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva de propósito que vai fazer sentido também. Mas, ingrediente, você carrega num tempo, estabelece uma conexão no espírito para que gere uma trajetória. E isso para que aconteça em muitos níveis, ou em muitas multigerações, eu coloquei aqui. Então vamos falar sobre essa questão
de multigerações. Eu vou ler 2 textos, que é Hebreus 11:39. Hebreus 11:39 diz assim: E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso é muito amplo, mas o ponto-chave aqui é para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles não poderiam viver o testemunho pleno sem que fosse aperfeiçoado por nós. Só que, pega o conceito aqui. Paulo estava falando depois que muitas dessas coisas já tinham acontecido. Ele fala aqui sobre os heróis da fé. Muitos homens que já tinham morrido há décadas, e talvez até centenas de anos alguns. Mas ele fala que a promessa não foi plena porque precisava ser aperfeiçoada em nós. Isso tem a ver com gerações, isso tem a ver com a continuidade. Então, quando eu falo de multigerações, você precisa entender uma coisa. O propósito que Deus tem para você, ele não começou, e a palavra para você também é um pouco ruim, porque parece que é individualista. Mas a trajetória que Deus tem através de nós não começou em nós e não vai terminar em nós. Só passa por nós. Amém? Então vamos ler Êxodo 25. Parece que são textos completamente fora do contexto, mas você vai ver que aqui está falando sobre gerações. Então Êxodo 25 fala assim: Não te prostrará diante deles, nem lhe prostrará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aqueles que obedecem os meus mandamentos. Então, o que está falando aqui? Está falando que Deus, ele trabalha de maneira geracional. Se você quiser viver olhando somente para essa geração, você não vai manifestar tudo aquilo que Deus tem, porque você só é parte do processo. Não começou, não vai terminar em você, só passa por você. E aqui eu não estou falando somente de pais para filhos, eu estou falando em propósitos maiores do que Deus tem para esse povo, para cumprir o plano dele na terra, para que o reino dele seja estabelecido, para que aconteça paz, justiça e alegria. Então acontece em multigerações. Eu gosto também de usar um termo que nosso mentor, Betão, ele fala sobre multiníveis. Eu sei que a palavra multinível no Brasil é meio ruim, mas tem a ver com muitos níveis. Então, o propósito, a tua trajetória, ela vai se manifestar em muitos níveis. Beleza, então eu quero dar alguns exemplos para ficar mais claro para você. O importante aqui é entender o seguinte: isso é o que acontece de fato na nossa vida. Eu expliquei o conceito, eu expliquei um pouco de alguns textos, mas agora eu quero dar alguns exemplos, para que vocês entendam que isso daí é prático. Isso não é teoria. Então, em 2015, eu tive uma das maiores experiências com Deus, onde Deus me deu entendimento de reino, dessa maneira com que eu tenho ensinado, que impacta a sociedade, e eu não tive naquele momento ninguém para me ensinar, mas eu tive uma experiência com o Senhor, Ele me revelou. Ele me mostrou muitas coisas que eu não conseguia compreender e nem imaginar a trajetória, como eu iria viver aquilo. Eu simplesmente sabia que existia algo dentro de mim que o Senhor estava confiando e que iria acontecer. Daí, na prática, o que aconteceu? Eu comecei a falar daquilo e eu comecei a conectar pessoas que tinham ingredientes específicos. E essas pessoas começaram a me conectar com outras pessoas e outras pessoas. E naquele ciclo de tempo começou a acontecer conexões malucas. E Deus ele começou a amplificar tudo isso. Mas em 2015, final de 2015 para 2016, Deus me liberou uma palavra que seria o tempo que eu iria para fora do país. Eu não sabia exatamente onde era, mas eu entendi que Deus ele queria levar isso para outros lugares. E o que aconteceu? Eu simplesmente fiquei atento a isso, sem entender de fato claramente, porque eu aprendi isso mais aqui na África mesmo. Só que em fevereiro de 2016, do nada eu estava num retiro, eu não conhecia muitas pessoas ali, né? Conhecia muita gente, mas eu digo assim, as pessoas que se envolveram com a minha trajetória depois daquele momento. E eu vi o Betão chegando e Deus falou para mim no Espírito, fala com ele. Eu não tinha nenhuma intimidade com ele.
Eu não sabia, eu só sabia que ele era um líder que estava morando na África há 7 anos. E eu cheguei para ele e falei, olha, eu preciso falar com você. E ele falou, sobre o quê? E eu falei, sobre o reino de Deus. E ele falou, espera um pouquinho. E naquele momento, ele deu atenção para todo mundo, falou com algumas pessoas e falou, fala. Na hora que eu falei tudo que Deus estava colocando dentro de mim, o que aconteceu? Ele virou e falou tudo o que estava acontecendo aqui na África do Sul, de vários projetos, várias organizações, vários ministérios, falando sobre reino, falando sobre esse entendimento. Ou seja, naquele momento, em 15 minutos de conversa, eu entendi uma conexão no Espírito. E ele entendeu, e o que aconteceu? 40 dias depois, eu tinha vendido tudo e eu estava indo para a África do Sul, de um jeito sobrenatural. E chegou aqui, começamos a turma, não tínhamos nada, e Deus ele começou a fazer a mesma coisa, só que eu aprendi isso, e eu comecei a ver o que, gente? Eu comecei a ver que Deus ele faz isso o tempo todo. O tempo todo alguém se conecta com a gente por um propósito. Só que a gente está tão acostumado à nossa cultura de trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, muita gente em volta e tal, que quando alguém se conecta, a gente simplesmente, oi, prazer, tchau e tal. Você nem identifica que talvez aquela pessoa possa gerar algo muito grande. Então eu vou voltar agora, eu falei da minha experiência. Depois da minha para frente. Eu estava num determinado momento, buscando pessoas para vir para a nossa imersão, tentando entender o que Deus queria fazer e tal. E o que aconteceu? Deus ele virou e falou para mim, grava esse vídeo agora e fala isso. Quando eu gravei aquele vídeo, sobrenaturalmente, tinha uma dificuldade muito grande das pessoas virem para cá por causa de todo o desafio e tal. E o que aconteceu? Aconteceu que num curto espaço de tempo, 17 pessoas vieram para cá. E quando eu comecei a perguntar, como vocês desejaram vir para cá? Todas falaram, eu vi aquele vídeo mexeu comigo, e eu comecei a me mover e tal. E o que Deus ele começou a mostrar? Aquilo gerou uma conexão no espírito, e começou a gerar trajetórias. E o que eu quero dizer aqui, daquelas pessoas que vieram, muitas começaram a gerar hoje projetos e coisas que não estavam mapeados, que nós nunca tínhamos imaginado. E esses projetos começaram a gerar outras coisas. Agora você começa a entender que isso tudo partiu daquele momento inicial para mim, que eu validei uma conexão rápida de 15 minutos num retiro que mudou toda a trajetória da minha vida. Agora vamos voltar antes disso. Quando eu cheguei aqui, quis saber um pouquinho sobre o que aconteceu para esse ambiente se manifestar, para hoje o que é base e tal. O Bispo Betão, esse nosso mentor, ele virou e falou para mim que um dia ele estava nessa rua, eu estou aqui hoje na África do Sul gravando aqui, ele estava nessa rua e ele passou algumas vezes nessa rua e o Espírito Santo falava para ele, vai até o final da rua. E ele não ia até que um caminhão parou e ele veio e quando ele chegou aqui ele leu o nome desse lugar, que chama Beulah, que significa terra casada, ele viu que é hebraico, ele entendeu e ele se movimentou e falou, uau, tem alguma coisa nesse lugar. E quando ele chegou, ele conectou com o Landman, que é um dos responsáveis. E quando eles começaram a falar, muito conectado, as coisas que eles falavam sem eles nunca se conhecer antes. Um sul-africano com um brasileiro gerando coisas loucas. Agora, por que eu estou dando esses exemplos, gente? Eu estou dando esses exemplos simplesmente porque imagina se naquele momento ele não tivesse sido sensível e ido até o final da rua. Eu não estaria vivendo nada disso. A base não estaria sendo gerada. Imagina se ele não tivesse falado com a pessoa. Imagina se ele não tivesse falado com ele. Imagina se outros não tivessem falado. Então eu estou falando aqui porque tudo é interconectado. Quando nós lemos sobre esses textos a respeito de conexão e sobre o corpo que muitos membros estão ligados, nós na nossa cultura cristã sempre temos a tendência de limitar isso ao entendimento de igreja e mais especificamente ao entendimento da nossa comunidade de fé. Somos membros e isso é o corpo. Não! O que é o corpo? O corpo é a igreja de Cristo. Mas é muito mais amplo do que isso, porque quando Deus fala, Ele enxerga a amplitude de todas as coisas. Deus é o Deus que conecta tudo em todos, em todo momento. Então nós precisamos entender porque tem vezes que Deus ele simplesmente quer fazer uma conexão para que a gente viva uma nova trajetória.
mas nós não estamos sensíveis. Então, isso é infinito. O que eu gostaria de... Eu vou desenhar aqui para terminar, mas antes eu quero falar uma coisa para vocês. O que eu faço com cada uma dessas etapas? Então, o ingrediente, entendendo que o ingrediente tem a ver com propósito, habilidades e talento. Primeiro, eu identifico. E depois que eu identifico o que eu carrego, eu desenvolvo. Então, o que você carrega? Você carrega algo único. Deus ele faz isso de propósito. O que você carrega é diferente do que nós carregamos. E o que nós carregamos é diferente do que você carrega. E isso é proposital para quê? Para que haja a necessidade de comunhão, de aperfeiçoamento, de evolução. Então, quando eu identifico o que eu carrego, eu desenvolvo. E o tempo? O tempo, o que eu faço? O tempo eu não consigo fazer nada além de discernir. Então, o tempo eu discernir. Por quê? Você não tem controle sobre o tempo. Não tem controle sobre o Cronos, não tem controle sobre o Kairos, não tem controle. Então, quando você, de alguma forma, percebe, você só discerne. Esse tempo é o tempo de eu fazer isso. Esse tempo é o tempo de eu fazer aquilo. Esse tempo, Deus quer fazer alguma coisa, ainda que eu não entenda exatamente o que Ele quer fazer. Mas o Senhor, Ele está me mostrando. Está vindo um novo ciclo. Ou uma situação está se repetindo na minha vida. Eu preciso entregar um resultado diferente. Porque senão ela vai se repetir sempre. E a conexão? A conexão eu só valido. Valido o quê? Valida se aquela conexão é uma conexão do Espírito. Nós vamos ter ainda um encontro onde nós vamos falar sobre dinâmica dos relacionamentos no Espírito. Você vai ver que em todos os níveis existem dinâmica de relacionamento. Ou na alma, ou no corpo, ou no Espírito. Você precisa validar relacionamentos e conexões no Espírito. Então, eu encontrei alguém, uau, isso é do Espírito, eu preciso entender. E quando eu falo preciso entender, não significa que você vai entender todas as coisas. Talvez você não vai entender o detalhe do detalhe que você vai fazer, mas você só percebe. Então, tem conexões que eu percebo que é de Deus, que Deus quer fazer alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu só fico presente. Porque pode ser que a gente vai desenvolver uma parceria, pode ser que eu vou poder contribuir ajudando, sendo uma pessoa que vai exercer algum tipo de cura, de complemento, de palavra na vida da pessoa, ou a pessoa na minha vida, ou nós vamos desenvolver um projeto junto, ou nós vamos trabalhar junto, ou nós vamos servir junto. Tem muitas coisas, mas o que eu preciso é estar presente para o tempo e validar as conexões. E a trajetória? A trajetória eu só vivo ou ajusto. Trajetória tem a ver com o que já está predestinado. Ou você só vive, ou você ajusta. Então você flui. A gente usa muito esse termo aqui de flow, fluir. Você tem que fluir. Agora, se você sente que a tua trajetória não está alinhada, você só ajusta, mudando os seus comportamentos, as suas atitudes, os seus passos, os pontos anteriores. E nas gerações? Nas gerações eu só manifesto. Manifesto um quê? Em vários níveis. Existem muitos níveis que não dá para detalhar muito aqui. Mas existem alguns níveis que são claros para todo ser humano. Então todo mundo tem uma trajetória que manifesta como filho, como irmão, como marido ou mulher, como pai ou como sacerdote ou igreja. São as 5 principais formas hoje, que é clara para todos os seres humanos, que nós podemos manifestar uma trajetória. Existe uma porção que você tem que manifestar como filho, como irmão, como marido ou esposa, como pai ou como igreja ou sacerdote. Se você, por acaso, não conseguiu fazer aquilo como a porção que o Senhor te confiou, aquilo não vai parar, porque o propósito não para em você. Deus vai levantar outro. E isso acontece muitas vezes. Tem vezes que Deus vai levantar pessoas que você vai identificar, uau, essa trajetória, eu preciso manifestar algo como irmão, como pai, como filho. Isso não está ligado somente com a questão física, tá? Você fala talvez, mas eu sou filho único, eu não vou manifestar como irmão? Sim, você sempre vai manifestar para aquilo que o Senhor precisa de continuidade num propósito. Muitas pessoas que Deus colocou perto de mim, claramente Ele queria que eu manifestasse algo como pai, como irmão, em alguns momentos até como filho, em alguns momentos como sacerdote. Você, quando identifica isso, você manifesta uma palavra, uma porção, um relacionamento, algo que complete. E não só nisso, continuando aquilo que Deus tem para nós em gerações. Amém? Então, para terminar, eu quero pegar e eu quero
desenhar algumas coisas aqui. O que acontece? Existe algo que Deus ele predestinou para que você viva. Essa trajetória tem a ver com aquilo que hoje está muito na moda, nós chamamos de propósito, né? Eu vou colocar aqui, né? Propósito. Só que Deus, ele definiu isso para que você viva, só que muitas vezes a gente fica igual eu falei. Existem muitas possibilidades de trajetória, muitas. Se eu fosse desenhar algo assim, de uma maneira didática, seria isso. Existe uma única trajetória, existe a trajetória que Deus desejou, que é boa, perfeita e agradável. Mas a partir do momento que você vai decidindo tomar rumos na tua vida, muitas trajetórias elas vão tomando. E o que Deus faz? Ele tenta ajustar isso em todo momento. Agora, Deus, ele sendo soberano e onisciente, ele sabe todas as possibilidades. Ele sabe tudo que pode acontecer em todos os caminhos. Mas ele insiste em que você viva a porção plena. Agora, quando a gente fala de propósito, é importante entender, gente, que propósito não é uma única coisa. Isso a gente teria que falar mais e mais profundamente. Mas é como se você imaginasse um átomo ou uma célula. Quando você olha numa perspectiva, parece que só tem uma coisa. Mas quando você entra dentro, você vê que existem outras coisas em órbita. E depois você entra dentro, existem outras. Por quê? Porque nós carregamos muitos propósitos. E se você tem vida, você tem propósito. O Senhor, ele confia em você. Agora, é importante você entender e ficar presente para essa dinâmica, porque o propósito de Deus não para em você. Existe um ponto aqui relacionado a condicionamento. Então, o que significa isso? A única coisa capaz de paralisar a trajetória e impedir que você viva o que Deus tem para você são condicionamentos. Que tipo de condicionamentos? Existem muitos, mas eu vou falar de alguns. Dinheiro é o principal condicionamento dessa terra. As pessoas elas vivem condicionadas por causa do dinheiro. Segundo, relacionamentos, pessoas. Pessoas que ficam presas em outras pessoas e por isso não vivem o propósito de forma plena. Então, condicionamento de tempo. Tem gente que fica muito preso ao tempo. Ah, eu tô novo demais, eu tô velha demais, o tempo passou, não é mais para mim, é para mim. Então, outros condicionamentos. Vícios. Então, hábitos destrutivos, coisas que condicionaram a tua maneira de pensar, de agir, que o inimigo faz assim, você cai, você erra, você falha. Então, o que você precisa? Você precisa vencer todo o condicionamento. O caminho mais viável que eu falo para você é, primeiro, identifique aonde você precisa exercer domínio, coisas que te dominavam. A segunda coisa é, não crie nem com a tua palavra, com a própria boca, e nem com os teus próprios pensamentos, um condicionamento do tipo, eu só vou viver isso se aquilo for liberado. Eu tenho um monte de gente que fala para mim, nossa, mas um dia eu vou para a África, um dia eu vou para esse continente, um dia eu vou abrir uma empresa, um dia eu vou realizar isso. E ela fala tantas vezes, mas elas criam um condicionamento. Se isso acontecer, se eu tiver dinheiro, se isso liberar, se essa porta se abrir, eu vou. Quando você faz isso, você dá um mapa na mão do diabo e ele sabe exatamente aonde te parar, te condicionar, te limitar. Então o que eu digo? Não limite a tua trajetória a uma condição, porque você não está condicionado a nada no espírito. Nada no espírito. Deus não depende de nada para viabilizar aquilo que ele tem para você. Então, você precisa ser como um vaso, como uma voz e como um vento. O Senhor falou, o meu espírito é assim, aqueles que são meus são como o vento. Sopro para onde quero. Então, se Deus ele te liberou uma palavra, se Deus te liberou uma promessa, se Deus te liberou coisas, o que você precisa fazer? Você precisa somente acreditar na palavra e se mover pela palavra, identificando os seus ingredientes, as conexões, os ciclos para viver a trajetória. E o recurso, Rafa, você vai viver na loucura? Não, mas tem tudo a ver com o que eu tenho dito nesses últimos tempos, em todos os lugares onde eu vou. O dinheiro não viabiliza o propósito viabiliza todas as coisas. Inclusive dinheiro, se necessário. E um último ponto para falar aqui é redistribuição. Então, a tua trajetória, vamos imaginar aqui você. A tua trajetória, ela não para em você se você parar.
ela continua. Então, o que Deus ele carrega, ele insiste de tempos em tempos. Se ele insiste é porque ele confia. Agora, se chegar em algum momento da tua trajetória e Deus vê que ele não vai poder mais confiar aquele propósito ou um desses propósitos a você, o que ele vai fazer? Ele vai redistribuir. Ah, Rafa, você está falando isso baseado em quê? Baseado em fato, ver isso acontecer direto e baseado na palavra. Então o que aconteceu com Saul e Davi? E nós vemos isso acontecendo com vários outros personagens na Bíblia. Mas quando você vê o início da história de Saul, nós vemos que Deus tinha um propósito específico para ele. E era para ele viver coisas grandes. E ouso dizer, e daí de novo, teologicamente algumas pessoas podem falar, nossa, olha o que ele está falando. Mas eu ouso dizer que se Saul tivesse cumprido a trajetória que Deus tinha confiado, talvez nós nem iríamos ouvir falar de Davi como nós ouvimos. Mas Deus não para. Então, quando Saul ele não foi obediente em cumprir o que Deus tinha para ele naquele ciclo, o que Deus fala para Samuel? Que ele iria encontrar um outro. Na realidade, a palavra fala que Deus já tinha encontrado um outro. Então, aquilo que tinha parado em Saul, Deus ele continua em Davi. Qual é o único ponto aqui na perspectiva humana? O atraso. Porque Deus teve que pegar Davi, um jovem, para depois de 15, 16 anos ele se tornar um rei e continuar aquilo que tinha enviado para Saul fazer. Agora, lógico, na perspectiva do Kairos, na perspectiva do tempo de Deus, não existe atraso, porque Deus não tem pressa para nada. Mas na nossa, sim. Então é importante você entender por quê. Porque existem coisas que Deus te confiou e que se você não se mobilizar, se você não ficar presente para aquilo tudo que nós falamos antes, o Senhor ele não para em você, ele vai distribuir isso para outra pessoa. E óbvio que você não tem que receber isso com medo. Ah, mas eu vou perder. Não, você precisa receber isso com responsabilidade. Porque Deus te predestinou para viver coisas. Assim como a palavra fala aqui em Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi para que você seja um profeta entre as nações. Isso não é só para Jeremias, isso é para todos nós. Todos nós carregamos isso. E Deus tem essa porção para que você viva e se manifeste de forma plena. Amém? Então, você precisa entender isso para que você possa se movimentar. Não adianta falar de impacto na sociedade, não adianta falar de propósito, se você não identificar o que você tem. Se você não perceber as conexões. Gente, é muito forte isso. Você já se pegou pensando em alguma coisa muito que não existia, daqui a pouco você não fez aquilo e você olha alguém foi lá e fez? É isso. Não pare em você. Nós somos um canal. Então, fique presente para cada contato, cada pessoa. Eu falo para as pessoas, você não está assistindo esse vídeo por acaso, você não está assistindo essa aula por acaso. Isso não é uma frase de efeito, isso é uma realidade. Nesse ciclo de tempo, Deus estabeleceu essa conexão. Eu não sei o que é isso, mas a minha responsabilidade é ficar atento, perceber, validar a conexão que Deus ele tem, para que a gente possa viver e ajustar a nossa trajetória, tá bom? Então é isso. Quero orar por vocês, porque Deus tem uma porção e Ele vai fluir e vai se manifestar. Se existe algum ponto que você talvez não entendeu tanto, que você quer que eu explore mais, deixa aqui nos comentários que nós vamos fazer questão de responder um a um, para que você possa ser amplificado e a tua porção se materialize e você viva aquilo que você nasceu para viver. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, por todos aqueles que estão, Senhor, recebendo esse conteúdo, e o Senhor está tocando, Pai, porque é o Senhor que conecta espíritos semelhantes, é o Senhor que faz isso todo o tempo, Pai, e se o Senhor está, Pai, nesse ciclo de tempo, estabelecendo uma porção, Senhor, aqui, que o Senhor possa fazer com que cada um, Senhor, identifique o ingrediente, desenvolva, Senhor, os talentos, desenvolva as capacidades, para que, Senhor, a gente possa, Senhor, validar o que é do Espírito e viver a trajetória. Não sabemos exatamente o que é. Quando o Senhor enviou Abraão
Ele não sabia exatamente o que, como, Senhor, e quando ele viveria, mas ele recebeu uma direção clara, Senhor. Então que o Senhor possa nos dar essa direção clara também para que a gente viva, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós, Pai, declaramos e ligamos na terra e no céu tudo aquilo que o Senhor quer fazer através, Pai, desse conteúdo, através dessa palavra, através desse entendimento, Pai. Em Teu nome nós te louvamos, te agradecemos, declaramos que a glória é toda Tua para sempre, Senhor. Amém